Valeu galera, beleza? Meu nome é Flávio, o nome do canal é Estudando Direito. Se você ainda não é inscrito do canal e é estudante de Direito, se inscreve no canal que eu vou estar trazendo aqui vários vídeos falando sobre dispositivos, principalmente sobre o Código Penal. Beleza? Se você ainda não deu um like nesse vídeo, dá um like aí, não custa nada para você, me ajuda muito. Hoje nós iremos falar sobre importunação sexual. A importunação sexual é um tipo penal novo agora, foi trazido pela Lei 13.718 de 2018, certo? Agora em setembro, então é dispositivo jurídico novíssimo e hoje a gente vai dar uma estudada nele. Trata-se da importunação sexual. Quem é que não lembra daquele caso de um cara que entrava no coletivo, né? E ejaculava em mulheres que estavam distraídas. O que acontecia com ele? Ele era levado pela delegacia e a conduta dele se enquadrava no artigo 61 da Lei de Contravenção Penal. Só que o artigo 61, que trata-se de importunar alguém, quer ver? Eu vou dar uma lida no texto de lei aqui. Importunar alguém em lugar público ou ao público de modo ofensivo ao pudor, tinha uma pena isolada de multa. Então provocava uma sensação de injustiça nas mulheres que sofriam os ataques desse cara. A mídia veiculou muito essa notícia, houve uma comoção social que provocou o legislativo, que na elaboração da Lei 3.718 achou por bem de incluir o artigo 215-A no Código Penal, tratando da importunação sexual e combinando a ele uma pena de 1 a 5 anos, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre o citado artigo. O artigo no seu texto traz o seguinte: praticar contra alguém ou sem sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou também a lascívia de outro, ou a lascívia de terceiro, né? Aí no preceito secundário traz uma pena de reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Aqui no preceito secundário, a pena de reclusão de 1 a 5 anos, vale lembrar que o que vai acontecer? Ele não vai poder ser arbitrado uma fiança pela autoridade policial, o delegado, na delegacia. Então ele não vai ser solto naquele primeiro momento com pagamento de fiança. O crime vai ser afiançável sim, mas pelo juiz, já quando começar a parte processual e não no caderno investigativo, no inquérito policial logo na delegacia. E depois fala assim, se o ato não constitui crime mais grave, o que acontece com isso? Isso aí é uma subsidiariedade expressa, né? Se no caso do ato libidinoso, por exemplo, o camarada empregar violência ou grave ameaça, irá constituir um crime mais grave, qual seja, toda a conduta dele vai desaguar no crime de estupro, artigo 213 do Código Penal. Vale ressaltar que a Lei 3.718, ela fez o quê? Ela revogou o artigo 61 da LCP, certo? Da Lei de Contravenções Penais. Mas quando ela fez essa revogação, quem faz a conduta não ficou livre, não se trata de abolício crimes, certo? Mas sim de uma continuidade típico-normativa, onde toda a conduta, né, vista em um dispositivo penal, ela deságua em outro dispositivo penal, onde uma regra vai absorver toda a conduta vista em outra regra. Então só vai mudar de regra, mas o crime continua, a conduta continua sendo punida, só que por outro dispositivo. O nome disso aí é continuidade típico-normativa. Analisando o tipo penal, a gente vê aqui já em primeiro momento que o tipo fala assim, praticar contra alguém. Quando você fala praticar contra alguém, além de você exigir que a pessoa que está sendo atingida por essa conduta seja gente, né, seja alguém, seja uma pessoa, você ainda está determinando, né, que essa conduta seja direcionada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas determinado. Então não se trata de alguém que vai praticar o ato de libidinagem contra uma multidão, um número indeterminado, a fim de chocá-la, né?
Essa conduta aí vai ser tipificada no artigo 233, né, que tem uma pena mais branda, que fala sobre a prática de obscenidade em locais públicos, certo? Então, se alguém chega, né, diante de uma multidão, a fim de chocar essa multidão, ele começa a se masturbar, ele não vai incorrer no tipo penal em comento agora. Ele vai incorrer no artigo 233 do Código Penal, que é a prática de obscenidade em público, certo? O crime se torna mais específico. Agora, veja bem, vale a pena a gente fazer uma observação. Se mesmo em público, né, a conduta ela é direcionada a uma pessoa, por exemplo, você chega num ônibus lotado, né, e aí você começa a praticar o ato libidinoso de quê? De ficar se esfregando em uma determinada pessoa, em uma mulher, mesmo que isso é em público, aí sim você vai estar incorrendo no artigo 215A, né, a importunação sexual. Beleza? Qualquer coisa, dúvida sobre isso, deixa aí nos comentários que eu vou, na medida do possível, eu vou estar respondendo. É óbvio e claro, evidente que essa conduta de importunação sexual, né, é o ato de libidinagem praticado contra alguém sem violência, sem grave ameaça e contra a sua vontade, mas contra a sua vontade, porque aí não haveria nada, não haveria crime, né, se você falasse no ato de libidinagem, você praticar esse ato de libidinagem com outra pessoa, sendo que existe a anuência de todos os participantes, né? Se todo mundo está gostando, todo mundo permitiu que se pratique o ato de libidinagem, não há o que se falar em crime, certo? Agora, vamos discorrer um pouco, se faz necessário falar um pouquinho sobre ato libidinoso, né? O que seria ato libidinoso? Bom, o ato libidinoso, ele compreende a cópula vaginal, né? A conjunção carnal, cópula anal, sexo oral, aquela passada de mão nas partes íntimas da pessoa, no seio da pessoa, nas nádegas, tudo isso aí constitui, né, ato libidinoso. Vou ressaltar de novo no vídeo que o tipo traz uma subsidiariedade expressa, onde ele exige que o tipo penal não constitua um crime mais grave, certo? E aí, Bruno, quer aparecer no vídeo de cueca, é? É que eu quero passar. Então passe. Esse daí é meu filho, tá passando aí, eu tô fazendo o vídeo e ele tá tentando passar na sala, certo? Ó, o elemento subjetivo do tipo é o dolo. Então a pessoa tem que ter o dolo, tem que ter o ânimo de satisfazer a sua lascívia ou a lascívia de outrem. Então não tem que se falar, por exemplo, um mastologista, um médico mastologista, pegar no seio de uma pessoa, fazendo um exame de mama, ele tem o intuito ali, pelo menos é o que pensa que ele tem um intuito ali de examinar, de fazer o exame, e não de satisfazer a própria lascívia. Então aí nesse caso aí, e outros exemplos, que não haja o ânimo do agente, né, de praticar, de satisfazer a própria lascívia ou de satisfazer a lascívia de outra, não tem o que se falar aí em importunação sexual. O elemento subjetivo é o dolo. A pessoa tem que ter a vontade de fazer isso. Então, não se admite aí, no tipo penal, né, a conduta culposa. É um crime comum, pode ser praticada por qualquer pessoa, né? É um crime que admite tentativa. Apesar de ser um pouco improvável, né, que o camarada iniciando, né, os atos de execução, ele consiga ser parado por alguém ou por uma força alheia à sua própria vontade, né, antes da consumação do fato. Bom, mas isso daí, só os casos concretos da vida aí vai mostrar pra gente a forma, né, de tentativa frustrada aí do cometimento do crime de importunação sexual. Por fim, vamos deixar alguns exemplos aí de condutas que seriam enquadradas nesse tipo. Então, aquela pessoa que, se aproveitando de mulheres no ônibus lotado, fica se esfregando nela, seria uma prática desse delito. O caso do rapaz lá, que ejaculava nas moças distraídas, se enquadraria
nesse delito. A pessoa se masturbar na frente de outra, se esfregar na frente de outra, apalpar seios, nádegas, as genitais de uma pessoa sem a anuência dessa aí e sem o uso, né, de violência ou de grave ameaça. Beleza, galera? Então, se você ainda, agora nesse vídeo, ainda não deixou o like, deixa o like, que isso daí é um incentivo para que eu continue fazendo esses vídeos aí, vendo se eu consigo deixar um vídeo por semana. Tá ok? Valeu, obrigado, bons estudos para você, boa sorte. Qualquer sugestão, coloca aí nos comentários que na medida do possível eu vou estar lendo e vou estar respondendo. Valeu, um abraço para você. Tchau.